a aparição do edifício Joelma. Eu cresci ouvindo isso dentro da minha casa e minha mãe conhece cada detalhe, porque ouviu tudo do meu avô a vida inteira também. Inclusive, pedi ajuda para ela para juntar as memórias e escrever isso da forma mais fiel possível. Como você já deve ter percebido, essa história não aconteceu comigo. Aconteceu com o meu avô e envolve uma das maiores tragédias do Brasil. Eu sou de São Paulo e meu avô, aqui vou chamar ele de Antônio, trabalhava no edifício Joelma, aquele prédio que pegou fogo em 1974, no centro de São Paulo. Hoje muita gente conhece a história apenas pelo incêndio e pelas lendas que surgiram depois. Mas para ele, aquilo nunca foi lenda, foi sobrevivência. Na época, meu avô tinha pouco mais de 30 anos e trabalhava como porteiro e auxiliar de portaria no turno da madrugada e começo da manhã. Ele ajudava a abrir o prédio cedo, recebia funcionários, organizava as entradas de prestações de serviço e controlava a movimentação. Ele dizia que o prédio era enorme, moderno para a época, e que muita gente tinha orgulho de trabalhar ali. Grande parte do edifício era ocupado por escritórios, comércios e pelo Banco Credisul. Todo dia entrava e saía muita gente. Mas, segundo ele, algumas semanas antes do incêndio, o ambiente começou a ficar estranho. E não era estranho no sentido de problema elétrico, cheiro de fio queimado, era estranho e pesado de verdade. Meu avô sempre foi muito católico e dizia que existiam lugares onde a gente conseguia sentir quando alguma coisa estava certa, quando alguma coisa não estava certa. E segundo ele, o Joelma começou a ficar assim, principalmente nas primeiras horas da manhã, por volta das 5:30, quando o prédio ainda estava quase vazio. Ele sentia como se tivesse alguém observando. Às vezes escutava passos no corredor, quando não tinha ninguém ali. Achava que era algum vigilante e aí ia verificar e nunca encontrava nada. Uma vez ele jurou ter visto uma mulher de vestido claro entrando no elevador social. Ele foi atrás pensando que fosse alguma funcionária perdida, mas quando a porta abriu, não tinha ninguém lá dentro. Ele ficou tão assustado que desceu pelas escadas em vez de usar o elevador. Só que o pior aconteceu 3 dias antes do incêndio. Meu avô chegou cedo, ainda escuro, e encontrou um senhor parado na entrada lateral do prédio. Ele dizia que aquele homem parecia completamente deslocado dali. Era magro, mais velho, usava um terno escuro antigo, chapéu e segurava uma pequena pasta de couro. Não parecia funcionário, não parecia visitante, parecia alguém de outra época. Meu avô perguntou se ele precisava de ajuda e o homem respondeu com uma frase que ele repetiu até o fim da vida: "Filho, quando o fogo subir, não olhe para trás." Meu avô ficou sem entender nada e perguntou o que ele queria dizer, mas o homem apenas respondeu: "Saia cedo na sexta-feira." Meu avô disse que aquilo ficou martelando na cabeça dele de um jeito absurdo. Quando chegou em casa, conversou com a minha avó, mas ela mandou ele rezar e esquecer aquilo. Só que ele não conseguia esquecer. No dia seguinte, voltou ao trabalho e perguntou para os outros funcionários se alguém conhecia aquele senhor. Ninguém conhecia. Então chegou a sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974, o dia do incêndio. Meu avô entrou cedo no prédio e estava ajudando na rotina da manhã, quando começou a sentir uma agonia muito forte. Depois descobriram que o incêndio começou por causa de um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar por volta das 8:50 da manhã. Mas antes disso acontecer, ele já tinha sentido como se alguma coisa estivesse empurrando ele para fora dali. Ele tentou ignorar. Achou que era nervosismo por causa do aviso daquele homem. Mas perto das 8:40, ele viu novamente o mesmo senhor parado perto da porta giratória. O mesmo terno, a mesma pasta, só olhando para ele.
Meu avô disse que o coração disparou de um jeito que ele nunca tinha sentido. Então o homem levantou a mão e apontou para fora do prédio. Meu avô largou o que estava fazendo e saiu. Obedeceu, né? O cara mandou ele ir, ele foi. Sem explicar nada para ninguém, sem entender direito o que estava acontecendo. Ele apenas atravessou a rua. Menos de 10 minutos começou a fumaça. Tomou conta do prédio. Vieram os gritos, o desespero, pessoas correndo, gente tentando escapar pelas janelas. O fogo se espalhou rápido demais, porque o prédio tinha carpete, divisórias de madeira e praticamente nenhuma estrutura eficiente de segurança. Muita gente ficou presa lá dentro. Meu avô assistiu tudo da calçada, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Ele viu colegas de trabalho presos no incêndio, pessoas que tinham conversado naquela mesma manhã e dizia que o pior som que um ser humano pode ouvir não é o grito, é o silêncio que vem depois do grito. Durante anos, ele carregou culpa por ter sobrevivido enquanto tantos outros morreram. Depois daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Se tornou ainda mais ligado à igreja, nunca mais entrou naquele prédio e guardou apenas coisas daquela época. O crachá antigo de funcionário, já quase apagado pelo tempo. Minha mãe guarda isso até hoje, enrolado em um pano dentro de uma caixinha antiga de documentos. Também existe uma folha de registro de funcionário e um cartão de identificação que ele mostrava quando alguém duvidava da história. Ele dizia: "Eu não preciso convencer ninguém, só preciso agradecer por ter saído vivo." E agradecer ao homem, né, que apareceu lá para salvar a vida dele. Mas teve uma coisa que ele contou já no fim da vida. Anos depois, quando o prédio já tinha outro nome e estava reformado, meu avô passou em frente ao local e viu parado do outro lado da rua o mesmo homem. O mesmo terno, a mesma pasta, só olhando para o prédio. Meu avô atravessou a rua tentando alcançar ele, mas o homem simplesmente desapareceu no meio das pessoas. Até hoje, ninguém da minha família sabe quem era aquele senhor. Meu avô dizia que talvez fosse um anjo, talvez uma alma, talvez alguém que também tivesse morrido ali em outro tempo. Mas ele tinha certeza de uma coisa: se não tivesse obedecido aquele aviso, ele teria morrido no incêndio do Joelma. Então, às vezes, o espírito aparece em forma de anjo mesmo, né? Ou um anjo em forma de espírito para tentar ajudar as pessoas. E a gente deve ouvir, né, um pouco a espiritualidade, porque às vezes, se ele não tivesse ouvido, ele tinha morrido. Às vezes não, teria morrido, né, no local lá do incêndio. Mas graças a Deus, Deus enviou um anjo e ele saiu vivo dessa história. E o relato termina por aqui. Obrigado por ter ouvido inteiro. Não esquece de me seguir, deixar o like, curtir, comentar e mande seu relato para mim. Beijos e até mais.